Não deu para o Goiás na Serrinha, o Náutico vence por 1-0. O Verdão termina a 10ª rodada na 6ª posição com 16 pontos. O Goiás perde a primeira em casa, perde o 100% de aproveitamento. Agora tem o CSA fora. Nas próximas 4 rodadas, 3 jogos longe de Goiânia, 1 apenas na Serrinha. O Pintado terminou o jogo com 5 atacantes: Mezenga, Nicolas, Vinícius Lopes, Everton Brito e o Dieguinho. E nos minutos finais o David Duarte também foi lá pra frente. Lembrou o Valmir Lucas aquela vez com o Arthur Neto. Não deu, 1-0 Náutico. Primeiro tempo do Náutico, segundo tempo Goiás melhorou demais, criou bastante. O Náutico criou menos, mas foi mais eficiente, fez o gol com o Jean Carlos. Como foram os estreantes Arthur na lateral esquerda e o Nicolas no ataque. E o Aleph Manga não foi bem. Daqui a pouco os nossos comentaristas opinam. E o serviço do Pintado hoje no estádio da Serrinha. E o serviço do Hélio dos Anjos, que sempre é uma atração à parte. Tudo isso e muito mais a partir de agora com os nossos comentaristas. Já já tem também as entrevistas do Pintado e do Hélio dos Anjos. Aquela parte especial nas duas coletivas. Quem estuda no TEL sabe que lá tem professores que fazem a diferença. O melhor material didático e uma superestrutura. Colégio TEL, quem estuda sabe. Matrículas abertas, 3924-3344, Colégio TEL. No futuro, todos os colégios serão assim. Antes aqui do salve inicial do nosso pessoal na opinião, Náutico primeiro, 24 pontos, Coritiba segundo 20, ainda joga na rodada. Aliás, tem 9 jogos, já jogou na rodada, mas tem 9 jogos. Sampaio Corrêa terceiro, 18, o CRB é quarto com 17, o Vasco é quinto, 16 e o Goiás é sexto com 16 pontos. Alô, craque Tim, boa noite. Assistiu o jogo todinho com a gente aqui no estúdio e o Goiás perdeu para o Náutico. Aquele toque inicial, Tim. Boa noite, Pasqueto. Um forte abraço para você, pro meu padrinho Kleber Ferreira, pro incansável Charlie Pereira, pro meu amigo José Carlos Lopes Lopinho, pro mestre Evandro Gomes, Virley Filipim. Assistiu o jogo, um jogo de um segundo tempo bem movimentado e o Goiás perdeu uma grande oportunidade de vencer o Náutico. Perdeu gols incríveis, o Náutico também perdeu, mas depois do que o Náutico fez o gol, aí o Goiás entrou em desespero, Pasqueto. A galera tá com a gente aqui no YouTube Sagres TV. Alô, Rosângela Castro. Depois que fiz minha aposta, que eu percebi que tinha apostado errado. Valdim Brito, nosso melhor no ataque saiu. O time virou o time de pelada. Olha o Valteilton da Silva Pereira. Esse manga é muito marrento. Tá achando que é dono da verdade. Alô, Orsino Bento. Valeu, Náutico. Tirando aquela casquinha. Eu vou no Lopes, que analisou o jogo. O que deu errado hoje pro Goiás, José Carlos Lopes? Bom, primeiro tempo muito ruim, né? Sofrível o primeiro tempo do Goiás, falta de entrosamento, falta de jogadas ensaiadas. E no segundo tempo o time melhorou. E aí aquela trocação, né? Você toma lá, dá cá, toma lá, dá cá. E aí vale a eficiência. O Náutico foi eficiente, fez o seu gol, o Goiás não fez. Então valeu pela eficiência do Náutico, que fez com o Jean Carlos. O Goiás teve com o Mezenga 2 vezes, com o Manga 2 vezes e não conseguiu fazer. O Nicolas, né, em pouco tempo perdeu 2 bolas no mesmo lance ali, furou numa, furou na outra, 2 furadas do Nicolas foi a apresentação dele. Agora, já cabe um questionamento que eu acho que a gente já pode fazer. Ou o elenco do Goiás não é tudo isso que a gente falou, ou o treinador não está conseguindo achar o time. Uma coisa ou outra. Ou esse elenco é de menos, o Goiás ainda vai ter que contratar mais, vai ter que voltar ao mercado, ou então questionar o trabalho do treinador. Porque o time do Goiás, mesmo jogando um bom segundo tempo, ainda falta muito entrosamento, muitas jogadas, essa coisa de molhar o gramado. O time é rápido, rápido com Mezenga e Manga. O Goiás é rápido com Mezenga e Manga. Então são coisas que eu não consigo entender.
É um questionamento que faremos. Ótima sugestão aqui. O Charlie Pereira tá aqui também. 1-0 Náutico, Goiás perde na Serrinha, Charlie. Pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, é o 6º colocado, pode perder ainda, Pasquito, uma posição para o Brusque, que só joga domingo, nesta 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E o David Duarte, logo na saída de campo, ali pro canal Premier, disse que o Goiás perdeu para ele mesmo. Não, o Goiás perdeu para um Náutico que foi melhor. Teve mais posse de bola, finalizou mais e que envolveu o Goiás em boa parte do jogo, principalmente na etapa inicial. No segundo tempo, o Náutico foi eficiente e fez o gol. O Goiás acabou perdendo muitas oportunidades. É aquele ditado, quem não faz... Mas o Náutico também tinha perdido no primeiro tempo, né? Posse de bola, 46% pro Goiás, 54% pro Náutico. Finalizações, 17 do Náutico, 12 do Goiás. Escanteios, 7 para o Goiás, 4 para o Náutico. Impedimentos, 7 do Goiás, 2 do Náutico. E faltas, o Goiás fez 16 e o Náutico cometeu 22. Kleber Ferreira, amigo dos amigos, boa noite. O Náutico do Hélio dos Anjos veio aqui na Serrinha, venceu 1-0, são 10 rodadas, ele é líder com 7 vitórias e 3 empates, Kleber Ferreira. Olá, Wendel, boa noite para você, boa noite ao Tim, Charlie Pereira, José Carlos Lopes, Evandro Gomes, um abraço para o Vitor Roriz, que já foi, Virley Alves, Filipinho Rodrigues, para o nosso querido Arthur Filipinho Ribeiro, para o nosso querido Arthur, que está lá na central de gravações, grande abraço. O Wendel, o Goiás não jogou no primeiro tempo, o professor Hélio dos Anjos acabou neutralizando tudo aquilo que o Goiás poderia fazer, e o Náutico foi no primeiro tempo que o Goiás deveria ter sido. Veio o segundo tempo, e aí o Pintado nos vestiários deu uma organizada no seu time, e o Goiás voltou como precisava. Mas aí caiu, esbarrou naquela velha situação da finalização. Quando o Goiás chegou, não deu conta de fazer gols e chegou várias vezes. Então é preciso ver, como o Lopes disse, o time não é o que a gente pensou que fosse, o elenco não é aquilo que a gente pensou que fosse, ou o técnico do Goiás não está dando conta de trabalhar com o elenco que tem. Perdeu o jogo em casa, tomou um gol de falta em que tinha um jogador deitado para evitar que a bola passasse rasteira, ela foi 2 vezes rasteira e acabou entrando. E o Náutico só não fez um outro gol numa bola lançada entre o David Duarte e o Apodi, porque o Jean Carlos chegou com os 2 pés no ar e finalizou mal, ele que depois fez o gol do Náutico. Ou seja, o Goiás não jogou como precisava, como dono da casa. E isso precisa ser revisto, porque pode falar assim, mas estamos no começo ainda, no meio do campeonato do primeiro turno. É agora que tem que consertar as coisas que estão erradas. Eu não gostei do que vi no Goiás e muita coisa precisa ser consertada. E aí, Evandro Gomes, 1-0 para o Náutico, hein? No segundo tempo foi um jogo bem franco, bem aberto. E o Goiás, assim, com 3 chances claras. O Náutico com 2, uma do Jean, outra na trave, além do gol. E o Náutico vence o Goiás 1-0. A vitória do Náutico é absolutamente merecida. Se você analisar o jogo, como diz aquele locutor, por todos os ângulos, as chances que o Goiás desperdiçou, o Náutico também. Se o Goiás meteu uma bola na trave, o Náutico teve uma bola na trave também, num lance contra do Caio Vinícius, que perdeu na frente, depois que o Apodi cabeceou, ele e o goleiro acabou perdendo o gol para a equipe do Goiás. Então o Caio Vinícius poderia ser o grande personagem do jogo, marcando o gol do Goiás, porque naquela altura do jogo, quem fizesse o gol ganharia a partida. Aquela bola do Manga, estava 0-0, quando ele bateu, driblou o goleiro, ele não olhou, ele não olhou. Você pode observar, no chute dele, está de cabeça baixa, ele chuta em cima do zagueiro, do Camutanga lá, do jogador do Náutico, que nem tirou a bola bateu nele, subiu numa sorte incrível do jogador do Náutico. Então, o futebol, tudo se resume em um detalhezinho. Se o Manga faz o gol, o Goiás ganharia o jogo de 1-0, ao que tudo indica, como o Náutico fez e garantiu. Talvez o trabalho do Pintado fosse até ressaltado,
né? Porque ele melhorou o time do Goiás na etapa complementar. Isso é inegável. De um time morto no primeiro tempo a um time ativo no segundo tempo. Só que quando tomou o gol, aí ele pode ter errado nas substituições, nas escolhas dele. Daquela de treinador comum, que quando leva um gol, coloca 4, 5 atacantes no time, como ele fez. A Imperial Ferramentas completa 24 anos e trabalha diariamente para sempre oferecer o melhor. Com uma equipe de vendas voltada para otimizar o seu tempo. Imperial Ferramentas, Avenida Anhanguera, Parque Oeste, 3269-1100. É que perdeu 1-0 para o Náutico. E aí, vai saltar aos olhos o Pintado, que não deu conta de colocar um time para jogar no primeiro tempo. E nem tanto vai saltar aos olhos, imagino eu, Tim, Kleber, Charlie, Evandro, o time que o Pintado arrumou no intervalo e que os caras dele perderam gols ali na cara do Jefferson. Como o Aleph Manga, que já tinha tirado o Jefferson da jogada, o Mezenga naquela que ele chega batendo, e teve uma outra que a bola trançou a área ali, o Nicolas Caio sozinho. Vinícius perdeu. O Caio Vinícius, né, Evandro? O Nicolas furou. A bola furou. que cabeceou, estava ele e o goleiro. É claro que o Pintado tem que ser questionado pelo primeiro tempo. E vai saltar aos olhos do torcedor do Goiás esse time do primeiro tempo, não do segundo que ele corrigiu. Mas e aí, qual que é o Pintado que a gente pode confiar aqui nessa história, Tim? Pra mim o segundo tempo, ele melhora o time. O primeiro tempo ficou devendo muito. O Goiás forçou muitas jogadas. O lado bom que tava pra jogar era do lado do Arthur, do lado esquerdo, o Goiás não utilizou. E quando o Arthur desceu no primeiro tempo, ele errou alguns cruzamentos ali. O lado do Apodi tava muito marcado. O Vinícius jogou em cima dele. Méritos do professor Hélio dos Anjos, que deve ter estudado bem o Goiás e sabe como que joga o Apodi. Então ele fechou bem o lado direito do Goiás. E o Goiás não soube utilizar o lado esquerdo e errou muitos passes. Quando o Goiás pegava a bola, forçava muitas jogadas e acabou errando muito passe, tanto que poste de bola do Náutico no primeiro tempo foi bem superior, porque soube controlar, trabalhou melhor as jogadas, não chegou com tanta eficiência. Teve aquele lance da falta bem cobrada pelo Jean Carlos, mas assim como teve também o Mezenga. No segundo tempo, pra mim, o Goiás corrigiu realmente, o Pintado corrige, melhora, começa a jogar pelo lado esquerdo, traz o Dadá em definitivo pelo lado esquerdo, o Dadá começa a chamar a atenção, logo no início do segundo tempo. Tem um lance que ele demora a tomar a decisão e aí ele prefere bater e ele bate e tira muito do goleiro, podia ter dado assistência, mas estava incomodando mais. Aí o Goiás começou a crescer, o Goiás mandou no início do segundo tempo, conseguiu essas chances que você falou e 2 chances incríveis perdidas pelo Goiás, aquela do Manga que é ajeitada pelo Apodi e ele chega de direita ali, o Jefferson acaba fazendo a defesa, mas muita queima-roupa ali, poderia ter caprichado um pouquinho mais, e a do Aleph Manga, ele tira o Jefferson, fica sem goleiro, lógico, mérito do Camutanga que conseguiu fazer malabarismo para tirar aquela bola, mas ali o Aleph Manga ficou sozinho, então para mim ele poderia ter olhado melhor para finalizar, tinha espaço para isso, para fazer o gol ali, porque só tinha um Camutanga dentro do gol. Depois que o Goiás pra mim, agora eu falei o lado positivo da questão do Pintado, que pra mim ele melhora o time no intervalo. Agora vem o lado da leitura de jogo, que eu sempre comento a questão do Pintado, que pra mim ele lê muito mal. Pra mim ele tirou o homem errado quando ele coloca o Nicolas. Ele coloca o Nicolas, coloca 3 atacantes que não tem tanta velocidade, tira o Dadá Belmonte, que era o jogador do desafogo, o jogador mal? que tá... O Dadá não tava bem. Mas estava tava sendo o melhor jogador dos 3. Era o jogador ataque. que estava E desequilibrando. quando ele coloca o Everton Brito, o que ele queria? Ele põe o Everton Brito no lugar eu notei aqui, do Luan Dias. Do Luan Dias. Do Luan Ali ele já Dias. foi pro desespero, porque quando ele coloca Mas o que ele Nicolas, queria com isso? Quando ele colocou o Nicolas, ele teria que tirar o Luan Dias, gente. Mas é a questão do desespero que eu falo, o treinador não pode desesperar, e time não pode se desorganizar. O Goiás não estava mal na partida, só que aí pra mim ele mexe errado. Ele põe o Nicolas, tira o Dadá, ele quebra a velocidade do time do Goiás, que era a válvula de escape estava sendo o Dadá ali, onde estava incomodando o sistema defensivo do Náutico. Abre muito, porque o Nicolas não tem nem o poder de recomposição como tem o Dadá, e se você pegar o lance da falta, foi um contra-ataque que originou o gol. Aí depois do gol, Charlinho, aí ele desespera. Aí pra mim ele perde a organização do time. Ele perde a organização, quando ele começa a encher de atacante. Um time com muito atacante não quer dizer que vai ser um time ofensivo. Você tem que ter a criatividade. Ele tinha meias no banco, tinha Albano lá no banco. Albano. Não utilizou. Por que o Albano não joga? Então ele foi pro desespero. Assim, é uma pergunta que eu faço. Por que o Albano não joga no Goiás? Quando ele tem o Elvis para escalar, ele escala o Albano, certo?
Aliás, fez uma falta miserável hoje, hein? Pois é, eu ia falar sobre E isso. não sabemos se ele tem um substituto. Por quê? Porque o Albano não jogou. Não sabemos se ele tem mais de um substituto. Porque, ou melhor, se ele tem um substituto, porque o Luan Dias não é. Certo. Não Esse descartou. E hoje ele foi na dele, hein, Tim? Foi na dele. Foi na Hoje dele. não tem desculpa pra ele, Ele não pegou na bola. Pra mim foi a pior partida dele. E aí o Albano, o Pintado optou em não colocá-lo hoje. Pois é, vai entender a lógica do técnico do Goiás, Pasquetto. Quando ele tem o titular, ele escalou o Albano. Quando ele não tem o titular, aí ele escala o Luan Dias. Essa é boa. Sabe outra incoerência? Repita Quando essa aí. ele tinha o titular, Que foi lá contra o Vitória. ele deixou o titular no banco e escalou o Albano, certo? Certo. Agora hoje ele não tinha o titular, o Albano não serviu pra jogar. O colchão massageador Ginsei Saúde M7 utiliza a vibroterapia e proporciona vários benefícios para o seu corpo. Ligue agora e fale com um dos nossos representantes. 62 3991 5985. 3991-5985. Ginsei Saúde M7. Saúde tem quem dorme bem. E ainda teve a questão... Da incoerência, né? Que você do foi Índio, muito bem antes do jogo. Do Eduardo, que lá foi titular e hoje nem foi pro banco. Lá já teve incoerência, né, Pasquetto? Porque o Índio, o André trouxe o tempo todo que ele não tava nem convocado. Às vezes ele tá machucado. Se tiver machucado, a gente vai corrigir. Olha, aqui, mas... eu vou atenuar pra ele... Porque hoje ele tinha o Nicolas para levar pro banco. E aí o Índio, eu não vou chamar o Índio de Eduardo nunca. E aí o Índio deu lugar pro Nicolas. Tá, isso aí justifica. Agora eu quero que alguém me explique a lógica. O jogador titular dele, absoluto, o que faz o time jogar, o regente do time dele, que estava bem, foi sacado do time pro Albano jogar. Aí nós não entendemos, ele também não. Aí hoje, quando ele não tinha esse titular, o substituto que ele escolheu para deixar o titular dele no banco não serviu para jogar. Onde é que está a lógica nisso? Que leitura de jogo tem um treinador que de um dia para o outro, ou de um jogo para o outro, comete uma atrocidade dessa? E o Kleber tem razão, hein, Lopes? Quando ele faz essa observação. E você cobrou o Albano o tempo todo, coloca... É o cara da criatividade, pode ser esse e tal, e ele não optou pelo Albano hoje, não tendo titular o Elvis. O Albano deixou uma impressão muito ruim no jogo contra o Vitória, mas foi todo o time. Todo o time apanhou, tomou 3 bolas na trave. Então ele tá pagando o pato? Você acha que ele pagou o pato hoje, o Albano? Sim. Porque assim, há uma insistência com o Luan Dias e o Luan não tá dando conta. Se ele não dá na ponta esquerda, não dá na meia, ele não tá dando conta de jogar futebol, que é o que ele se propôs, fez um contrato, firmou com o Goiás para jogar futebol. Mas o Albano também não, mas é o substituto imediato do jogador Elvis, é o Albano. Então por que não colocar o jogador para jogar? E hoje ele tirou todos os jogadores e não colocou o Albano. Ele fez 5 alterações no time do Goiás e não colocou o Albano para jogar, né? Ele chegou a tirar até o Apodi, mas o Albano não entrou no campo. Então achei que foi um erro grave do Pintado. Aliás, ele vem tendo essa dificuldade. E aí, para não fazer injustiça com ele, é que eu fiz esse questionamento. Quem não está dando conta? É o elenco ou o Pintado? Alguém não está dando conta. Ah, mas estava no G4, acabou de ganhar um bicho. Não sei se você sabe, mas terminou o mês de junho no G4, ganharam aí mais de 250 mil reais de prêmio. Tá, e eu sempre dizendo, a pontuação tá melhor do que o futebol. A pontuação do Goiás está muito boa, mas o futebol não está. Então, é o elenco que não dá conta, que só dá conta disso, ganha um gol com o goleiro fazendo defesa, o zagueiro sendo melhor, ou é o Pintado que não está conseguindo entregar um bom trabalho? Eu já estou em dúvida. Ou é o elenco ou é o Pintado, a gente precisa achar quem é. Brasil Cestas de Alimentos, o melhor em cestas básicas. Sua empresa pode fazer uma grande jogada doando para seu colaborador uma cesta da GA Brasil. Faça já o seu pedido pelo telefone 3594-5004 ou pelo site cestasgabrasil.com.br. GA Brasil Cestas de Alimentos, alimentando com amor. Evandro, estamos aqui analisando neste momento o que fez ou deixou de fazer o Pintado no jogo hoje. Qual a tua avaliação? Pois é, mas você analisou pouco tempo atrás
a situação que às vezes o treinador, ele não tem culpa do jogador dele perder um gol como o Manga perdeu. Ele não tem culpa dessa situação do goleiro do Náutico ter sido o melhor jogador em campo. Tem tudo isso que a gente tem que analisar. Às vezes, a gente se empolga demais com determinados jogadores que são contratados. O Aleph Manga chegou aqui, parece que ele até ficou meio marrento com tanto destaque que ele teve, né? Artilheiro do Campeonato Carioca. Aí logo de cara alguém pergunta, poxa, o cara é artilheiro no Rio de Janeiro, nem Botafogo, nem Vasco, nem Flamengo, nem Fluminense, ninguém foi nele. Um jogador de 20 e poucos gols na carreira inteira. Aí vem o Mezenga, que já tinha passado por aqui, artilheiro do Campeonato Paulista. Aí tem esses times intermediários de São Paulo que disputam Série B. Ninguém foi atrás do cara. Vem o Nicolas agora. Quanto tempo está lá no Paysandu, também veio cercado de uma expectativa grande por parte da torcida do Goiás. Porque é isso que é aquilo. Tá bom, o Nicolas só jogou um pouco hoje. Até achei que pelo que ele mostrou no pouco, embora tenha errado alguns lances, é uma estreia. O cara chegou ontem praticamente, já entrou em campo. Mas não é também esse jogador espetacular que alguns torcedores imaginam que é. Então a gente vê o Goiás montando um time aí, vem o Dadá também cercado de uma expectativa de uma segunda divisão do Campeonato Paulista. Então convenhamos, o time do Goiás é um time mesmo de Série B. E como time de Série B, perdeu para um que, no meu ponto de vista, pelo que vem jogando até aqui, vai subir para a Série A, que é o Náutico. O Evandro toca num ponto que você tinha levantado lá atrás, como ele observou, que eu acho também pertinente demais, né? O Goiás, no primeiro tempo, viu o Náutico jogar. O Náutico foi muito melhor do que o Goiás na etapa inicial. O Pintado corrige o time. Melhora o time pro segundo tempo, mas aí vem o Dadá Belmonte, erra gol. Vem o Aleph Manga, perde gol sem goleiro. Ele faltou tranquilidade, foi o nervosismo, dava para ele parar a bola, ver qual decisão que o zagueiro ia tomar. O zagueiro já vinha numa situação cambaleando, né? Depois errou outros gols do Goiás. O Bruno Mezenga errou um gol também ali dentro da pequena área, naquele cabeceio. O Apodi tentou cabecear pro gol. Foi. Bola, a cabeça... E ajeitou sem querer ali. Exatamente. Sem querer o passe. Né? Mas aí o Bruno Mezenga estava atento, mas finalizou errado. O goleiro fez a defesa. Então, assim, o Goiás teve oportunidades para criar. O que eu acho, assim, que chama atenção, e é uma coisa maior do que o jogo de hoje. O Goiás não pode ter 16 pontos e o Náutico ter 24. Não pode. Pelo Goiás, elenco? Pelo elenco, pelo dinheiro que o Goiás tem. O Náutico, o Hélio fez vaquinha pra comprar uma câmera. O Hélio dos Anjos fez vaquinha pra comprar uma câmera, pedindo pro torcedor. O Goiás não pode ter 16 pontos e o Náutico ter 24. Isso tá desproporcional. Ou é o elenco que não tá dando conta, ou é o técnico que não tá dando conta. Aí troca-se o técnico, qualifica mais o elenco, né? O elenco tem as suas limitações. Assim, Série B, na boa. Série B tem time bom? Mas vamos lá. Nós temos um time bom aqui, um time assim que fala assim, ó, se esse time jogar a Série A, ele vai bem. Igual teve o Bragantino, quando jogou, né? Quando teve outros clubes que caíram, que voltaram... Na Série B em que um time precisou mais somar pontos para subir, que foi aquela de 2012... O time do Goiás, e aí eu vou trazer a discussão para esse questionamento feito pelo Lopes. O que tá faltando aqui? O que tá errado? Nós nos empolgamos com o elenco ou nos empolgamos com o Pintado? E nós estamos na nossa live no YouTube vendo os melhores momentos. Exatamente. Agora, inclusive, o gol do Jean Carlos. A bola bate na barreira, volta nele mesmo. No momento que o Hélio dos Anjos tuita aqui, ó, uma foto dentro do vestiário do Goiás, todo mundo do Náutico. Grande vitória. Sofremos, mas ganhamos super bem. Esse grupo não gosta de perder e adora ganhar. Invicto, Náutico forte. Invicto, hein? Em Lopes, para essa avaliação, Kleber, Tim, Evandro e Charlie, nas duas Séries B que o Goiás fez bem sucedidas, que foram de 2018 e 2012, eu me lembro de questionamentos assim. E aí o time foi pegando no tranco. A de 2012 nem tanto, mas a de 2018 começou mal.
inclusive o Hélio sendo demitido, mudanças radicais aconteceram, né? A de 2012 eu me lembro do Anderson, não, o importante é estar lá no final, que até criticavam ele e tal. O questionamento é do Lopes, mas é cedo ou não é? Tem que esperar um pouco mais, são 10 rodadas, esse time dá indícios de que pode melhorar, o Pintado também, dá pra fazer alguma relação com 2012? Pra mim tem uma situação que incomoda eu vendo o jogo do Goiás, a irregularidade. É um time que é extremo, e hoje novamente fez um primeiro tempo ruim, muito ruim, não conseguia ficar com a bola, errando passe, forçando jogadas, fez um primeiro tempo muito ruim, e volta pro segundo tempo com outra postura. Bem melhor em campo, agressivo, marcando pressão, fazendo... Então essa irregularidade, esse desequilíbrio. O oscilar na competição, quando você fala de 38 jogos, Pasqueto, não vai fazer 38 jogos no mesmo nível. O próprio Náutico, daqui a pouco, esse dia fez um jogo ruim, o Náutico, contra a equipe do Remo, que a gente viu tanto que a equipe do Remo é limitada. Então vai oscilar, mas oscilar muito e o tempo todo de um jogo para outro, dentro do jogo, o Goiás oscila muito dentro do jogo. Faz momentos bons, momentos ruins, primeiro tempo bom, depois segundo tempo ruim. Isso aí é questão pra mim da questão do treinador. E onde eu reclamo do treinador, pra mim, que o Pintado ele erra muito, é a tal da leitura de jogo. E aqui o torcedor tá reclamando disso nas redes sociais. Pasqueto. Como mexe mal o Pintado. Antes de vocês aqui, o André Rodrigues tá chamando da Serrinha. Pois não, André? Pasqueto, até sobre esse assunto, as alterações do Pintado, já foi realizada a coletiva dele, daqui a pouco parte da mesma aqui na Sagres, mas ele revelou algo interessante. Na alteração do Dadá, que estava bem no jogo, de acordo com o Pintado, o Dadá que pediu alteração, alegando cansaço físico. Então, de acordo com o técnico Pintado, naquela alteração, o Dadá saiu, ele que pediu alteração devido ao cansaço físico. Então vale esse registro aí com relação às alterações do comandante Pintado no jogo de hoje. Aí ele erra na escolha. Aí eu colocaria o Diego. Aí ele erra na escolha. O André trouxe aí perfeito, não tem problema. O Dadá cansou, foi até onde deu conta, perfeito. Aí ele erra na escolha. Porque ele tem no banco, ele tem o Diego no banco, que é de lado de velocidade. Tem o Everton Brito no banco, que é de lado de velocidade. Tem o Vinícius Lopes, que faz aquela função que estava sendo feita pelo Dadá pela esquerda. Aí ele põe o Nicolas. Aí, então, pra mim, ele erra na escolha. Então, é isso que a gente fala da leitura de jogo. O Goiás estava pressionando, estava bem no jogo, o Dadá estava bem, tudo bem, cansou, põe outro com a mesma característica. Mantém o jeitão de jogar, né, Kleber? Estilo. Pois era isso que eu ia falar. E a falta de capacidade para definir quem entra no lugar de quem. Você falou sobre a leitura de jogo, certo? E ele tem dificuldade de saber, na hora de trocar, qual peça vai entrar no lugar de quem. Porque você coloca um time com 3 centroavantes, você tem que ter alguém para passar essa bola. Não tem como, o centroavante não joga. Você jogou no meio campo, aliás, quando o Paulinho te punha de atacante, você ia recuando, e gritando pra você virar atacante, você ia lá parar no meio. Sem bola, atacante não joga. E aí, ele tem, Pasqueto, uma dificuldade extrema para saber quem ele coloca no lugar de quem. Além de ler mal o jogo, ele lê mal a alteração também. Então, não tem como a gente tapar o sol com a peneira. Tá, ele tira, quando ele tira, cansou da Belmonte, aí cansou, ele não poderia liberar o Brian para ir para cima. O gol do Náutico sai num contra-ataque em que o Brian rebate a bola. O Brian estava tendo quem marcar. Então, tudo isso, quando ele coloca o Nicolas para jogar lá dentro da área, ele tira essa possibilidade e põe o Brian para jogar, põe o Brian no jogo. Então, ou seja, o Pintado cometeu uma série de equívocos. Esses dias o Charlie pediu para que nós, comentaristas, gravássemos um material para o nosso site. E eu disse, e vou repetir aqui, sem querer ser aqui o mensageiro da desgraça de ninguém. Para mim, o Pintado tem vida curta no Goiás. Ele tem vida curta no Goiás. Ele é um treinador para outro tipo de marca. O Goiás é uma marca maior do que ele. Deixa eu voltar no que você falou lá atrás, sobre comparativo com 2012. Não tem, né, Pasqueto? Não, eu tô pegando a trajetória, não tô pegando o time. Aquele time era muito melhor. Mas a trajetória, assim, ela é construída
com o time. Mas Mas teve o um Wendel tá momento, falando teve um caminho. momento que o Enderson era questionado. Pô, esse time não vai, não sei o que tem. Ele falava, não, o Calma. bom era na frente e tal. Ele Se a falava. gente tiver importante entre é os quatro estar. do final, Isso. se a gente tiver mas entre os quatro essa no questão final, da importância lá na frente, a importância é terminar entre os 4 e subir. Sim. Mas aí até que ponto vale a pena você insistir se você tá vendo que a chance de chegar lá no final não vai estar? Aquele ano seguraram o Anderson. Oscilou por poucos momentos ali. 2018 foi isso. 2018 começou mal, oscilou, trocaram o Hélio naquele momento, trouxe o Ney Franco e deu certo. Então tem essa situação também. Olha, 11h55, vamos com o papo dos técnicos. Tem o Hélio dos Anjos e o Pintado aqui no Super Debate da Sagres. O oferecimento é de Center Pisos. Center Pisos, o shopping dos pisos e dos porcelanatos em Goiás. Com mais de 500 modelos, a Center Pisos possui a maior variedade em pisos e porcelanatos. A Center Pisos é a principal referência goiana no acabamento de sua obra. Center Pisos, o shopping dos pisos e dos porcelanatos em Goiás. Pensou em pisos e porcelanatos, pensou Center Pisos. Repórter André Rodrigues e o que disse o técnico do Goiás, o Pintado. Na edição nota 1000 da competente Natália Freitas Pasqueto, o Pintado aqui na Sagres, ele deixa claro nessa resposta inicial da coletiva, no papo dos técnicos, que o Goiás merecia melhor sorte, mas o Goiás não foi competente para marcar o gol ou os gols contra o Náutico. Acho que nós merecíamos um melhor resultado hoje. Tivemos oportunidades para isso, mas futebol não é merecimento, futebol é competência. Nós não fomos competentes hoje de fazer o gol. Nossa equipe criou, né, para poder fazer. E não fomos competentes para fazer o gol. Quanto ao tempo de jogo, era conversado, o Nicolas chegou ontem, né, e já foi para o jogo hoje, pela necessidade, um jogador que nos ajudou muito. Nós tivemos oportunidades para vencer e não fizemos o que deveríamos fazer para buscar essa vitória. Queria que você comentasse sobre essa pressão, se você se sente pressionado, a ponto até do seu cargo estar sob uma pressão aí nesse momento, e por que o Goiás foi bem melhor no segundo tempo em relação ao primeiro. Boa noite, Pedro Henrique Rabelo, da Rádio CBN Goiânia. Pedro, boa noite. Quanto à pressão, eu já tenho uma certa experiência, né, na carreira, eu já tenho um certo tempo de vivência. Se eu tivesse medo de alguma coisa no futebol, não teria sido campeão e ter conseguido os resultados que eu consegui. Então não tenho problema nenhum essa pressão. Desde o dia que eu assumi a minha responsabilidade de ser treinador, ser técnico do Goiás, essa pressão ela está nos meus ombros. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, é preciso equilíbrio, é uma caminhada. Jamais eu vou pedir paciência para alguém aqui no Goiás, né? O Goiás vem de momentos difíceis, então não dá para pedir paciência para ninguém, mas acho que o jogo mostra, no segundo tempo mostrou que nós encontramos soluções para um jogo difícil, contra o líder, contra uma boa equipe, contra uma equipe que joga junto há mais de um ano, contra uma equipe que tem conseguido bons resultados, acharam um gol na bola parada. Então acho que a gente tem que ter equilíbrio, né? Mas é o futebol, isso é do futebol. Eu entendo quando a gente ganha, entendo quando empata, entendo quando a gente não consegue o resultado. E também nessa coletiva, o Pintado foi questionado sobre a cobrança da direção do Goiás durante a semana, a reunião realizada com ele Pintado, e também sobre essa questão. No segundo tempo, ele colocou vários atacantes nas alterações, mas não colocou meia. No segundo tempo, o Albano não entrou. Então, Pintado sobre esses temas agora aqui na Sagres. Quanto à conversa, acho que isso é parte, né? Essa cobrança que vem da diretoria para essa responsabilidade de quem tem aqui dentro do meu cargo. Eu sou funcionário do Goiás, eu não tenho nenhum outro problema, nenhuma outra condição. Eu não sou um profissional que, repito, tem algum problema guardado.
eu não tenho essa maneira de trabalhar. Eu sou um cara muito claro, eu sou um cara de poucas caras. Respeito a hierarquia do clube. Eu acho que o presidente aqui tem toda a disposição, tem toda a responsabilidade de fazer com que a gente continue crescendo. Quanto ao Aleph e outros atletas, a gente tenta sempre trabalhar e, como vocês não podem acompanhar durante a semana, fica essa dúvida e vocês ficam até sem entender algumas coisas. Mas se a gente assistir o jogo friamente, sem ver o resultado, nós não podemos falar que as substituições que tiveram algum problema. O Dada foi cansaço, ele pediu para sair. O Aleph também se desgastou bastante. O Apodi começou a passar demais e a gente começou a abrir espaços. A entrada do Nicolas é um jogador que, repito, chegou ontem e nós já tivemos que utilizar. Acho que o Vinícius fez um bom trabalho e as nossas chegadas pelos costados hoje é só querer, né? É só querer observar isso. Nós tivemos muita chance jogando por fora. Dentro é uma zona muito congestionada, por isso eu não pensei em não usar nenhum meio armador nesse momento. Então aí parte da coletiva realizada com o Pintado após esse jogo da Serrinha Pasqueto. O Goiás perdeu para o Náutico 1-0. O Goiás que voltará a atuar na Série B na próxima quarta-feira, lá em Maceió, duelo contra o CSA no estádio Rei Pelé. E essa é a programação, né, André? Amanhã folga e depois de amanhã volta aos trabalhos, é isso? Não, amanhã já começa, Pasqueto. Já começa. Amanhã já tem treinamento, viu? Um trabalho regenerativo. Já vai ser iniciada amanhã a preparação do Goiás para o jogo contra o CSA. Confirmando, nas 4 próximas rodadas, o Goiás joga 3 vezes fora e somente uma vez em Goiânia. Então, quarta-feira, Maceió, duelo contra o CSA, lá no Rei Pelé. Depois, no sábado, na Serrinha, o Goiás recebe o Londrina, jogo às 4 horas da tarde. Na outra semana, terça-feira, o Goiás joga no Rio Engenhão, duelo contra o Botafogo. E depois do Botafogo, na sexta-feira, o Goiás jogará em Campinas contra a Ponte Preta. Elvis não jogou contra o Náutico, estava suspenso, com certeza voltará na escalação do Goiás nesse jogo contra o CSA, Pasqueto. Valeu, André, bom trabalho, um abraço. Outro, parabéns pelo trabalho também, Pasqueto, um abraço a toda a equipe aí. Comigo aqui o Santiago Oliveira, um trabalho impecável na parte técnica, um abraço aos ouvintes, internautas e até amanhã com muito mais Goiás aqui na Sagres. Beleza, André Rodrigues, já vou com Evandro Gomes. E o que disse o técnico Pintado nesta coletiva, hein, Evandro? Bom, ele justificou a saída do Dadá, né, que pediu para sair. E outra coisa, quando ele fala que o time do Náutico marcou bem pelo meio, que a saída dele era dos lados do campo, se a gente observar bem, as jogadas de perigo do Goiás contra o Náutico foram todas elas pelos lados do campo mesmo. Isso é uma verdade. Observando bem, todas saíram pelos lados do campo. Eu não sei se ele tem razão nesse ponto, porque o Goiás também não tem aquela jogada chamada 1-2 ali na entrada da área. É muito difícil 2 jogadores tabelarem para entrar na área. Então fica muito dependente, fácil do adversário perceber e marcar pelos lados do campo, como o Hélio dos Anjos fez, que é um técnico bastante experiente. E sobre essa questão que vocês estavam falando há pouco, do entrosamento, do tempo que precisa o treinador, o segredo do Náutico, e o Hélio dos Anjos já falou isso várias vezes, é a manutenção de um time que vem há muito tempo junto. O Hélio contratou 2 ou 3 jogadores ali, só que ele indicou bem. Ele tem um elenco tão competente que hoje ele não teve goleiro titular, entrou esse goleiro aí que pegou tudo, que foi o Jefferson. Ele não teve o menino lá do Santos, que foi devolvido às pressas lá para o Santos, né, que era titularíssimo na equipe, não teve o Chiesa à disposição. Então mostra que ele tem o elenco e que o elenco está bem entrosado. É o elenco que foi campeão com ele, Hélio dos Anjos, lá no Náutico. Então a gente tem que reconhecer que futebol depende também de um tempo, não é de um dia para a noite que você vai ajustar uma equipe como o torcedor gostaria. Nesse mês de julho, a Center Pisos está completando 18 anos e é você quem ganha o presente. Porcelanato polido
retificado 73 por 73, 64,90. Acesse centerpisos.com.br. Center Pisos, o shopping dos pisos e porcelanatos em Goiás. Anote o WhatsApp da Center Pisos, 991639090, 991639090. Ô Lopes, o Pintado disse que tem poucas caras. Só uma é suficiente, hein, Lopes? Exatamente. O Pintado, ele é gente boa, assim, você vê que ele é... Mas ele insiste com algumas coisas, vocês não assistem treinamento. O que o treinamento vai trazer de diferente se a gente vê o jogo e vê que o jogador não deu conta? O Luan Dias treinou direitinho, então? Foi bom no treino? E aí ele colocou, então é leão de treino, ele vai insistir com ele. Ele vai, de novo, o Luan Dias vai treinar bem de novo. Ele vai trazer o Luan Dias de novo. E o Albano tá treinando mal, né, Lopes? Então. Aí o Nicolas não treinou, ué. Hã? E o Nicolas não treinou e foi pro jogo? Então, aí eu acho até que foi uma pressão, né? Aquilo que eu falei, assim, um time planejado. Não, é só pra ele não ficar insistindo nesse discurso. Então, assim, ele tem algumas coisas que eu não concordo com ele, não. Acho ele gente boa, gente fina. Essa coisa também, o time tá entrosando. Tá, você lembrou lá em 2012. Aquele time foi montado também, assim, muitos jogadores chegaram em cima da hora. Não foi assim, um time pronto, que já tinha aí o campeonato goiano inteiro. Não, muitos jogadores, o de 95 com o Hélio dos Anjos, campeonato brasileiro de Série A. Série A. Quantos jogadores chegaram em cima da hora? Batistinha, Sandoval, Magrão, Ednan. Foram tantos, né? Foram tantos. Então, assim, isso não pode ser a desculpa para o Pintado, não. Ele tem que achar o time, ele tem que encontrar a qualidade desse time e botar para jogar. Porque daqui a pouco, assim, a culpa vai ser dele ou vai ser do elenco? Ou será que vai ser da diretoria? Não é porque a diretoria montou um time em cima da hora. Em cima da hora não sobe, não. Pelo amor de Deus. Só tem uma coisa, Pasquetto, que em cima da hora, vírgula. Pasquetto, eu acho que uma coisa que deveria ser perguntada ao Pintado, porque ele toca nesse assunto, como o Lopes falou, toda vez vocês não assistem os treinamentos. Então por que ele não libera? Porque se o treinador quiser, é ele quem comanda lá, ele fala, libera o pessoal da imprensa para ver um treinamento hoje, mas ele só fala que a imprensa não assiste, ele não faz nada para que a gente possa, ou para que os repórteres possam assistir pelo menos um dia na semana os treinamentos do Goiás. Lembrei do Bolívar 2 vezes hoje com o Pintado. Eu lembrei uma também. A primeira... Não, eu ia roubar essa sua aí. Você vai? Não, então pode passar. Eu ia fazer igual o João Campos fazia em coletiva. Qual pergunta que você vai fazer? Não vou fazer essa, ele ia lá e fazia antes. Malandro. Você tinha que ter umas 3 preparadas assim. Quando você passava uma ruim pra ele. Pode passar a mim, então, que você lembrou do Bolívar. O Pintado fala assim, não, vou liberar o treino, tal. Não, vocês têm que assistir treino, não sei o que tem. O Bolívar chegou no Tigrão. Não, eu libero o treino. Tranquilo, imprensa é amiga, pode participar. Imprensa é amiga de ninguém. De time de futebol não é nada. Primeiro treino ele fechou pra nunca mais abrir. O Bolívar. Foi ou não foi, Charlie? Tem imprensa amiga. Imprensa amiga tem. Tem imprensa amiga. Né? Pasquetto, e outra, quando o Bolívar enfiou 5 atacantes lá contra o Ferroviário, Wellington, Rato e companhia. Tomou 4. Assim, desorganizou o time. Aí você lembrou dele nesse ponto. Foi, mas, naquele gente, jogo lá. Acompanhando aqui, vocês. Não, mas o time tá sapecando na cadeira aqui com essa história de entrosamento. São 10 jogos, né, Tim? Já tinha que ter dado? 10 jogos. E não mudou muito o time. Se você pegar o time do início da competição pra agora, não mudou muito. Não tem um time assim que mudou muitas peças. Ele ganhou 20 dias pra treinar. Sim. Porque quando ele acabou o Campeonato Goiano, ele foi eliminado pelo Atlético lá atrás, lá nas quartas. Ele ganhou 20 dias pra treinar. Tudo bem que não tava o elenco todo, foi contratando jogadores, mas já fazem 10 jogos. Essa questão do entrosamento com 10 jogos, pra mim... Sabe o que me chamou a atenção na entrevista coletiva dele? O que mais me chamou a atenção, ele disse 2 coisas que ou eu estou maluco, ou eu preciso rever os meus conceitos sobre tática e técnica de futebol, sabe? Cadê aquele cadernão seu, brochurão? Primeira coisa, Pasquetto, o Apodi estava passando demais. Começou a passar demais. O que significa isso? O que o Apodi fez a vida inteira? Ele tá aqui é por isso. Certo? Aí ele tirou.
Quando o Apodi começou a passar demais. Ele tirou porque o Apodi estava passando demais. Outra coisa, eu não joguei sem meias porque a marcação estava congestionada. O que você faz quando as linhas estão congestionadas? Você cadencia o jogo, procura quebrar as linhas. Só tem um jeito de você entrar ali, quebrando as linhas. Com quem sabe, com quem é da posição. Pois é, com quem é da posição, com o meia. E ele tinha o meia no banco, eu nem estou falando. Eu até disse que ele escalaria o Albano. E disse que eu escalaria o Luan na posição dele, que o Luan não jogou nenhuma vez na posição dele. Eu estou aqui pondo a minha língua dentro do balde com água fervendo. Eu queimei a língua com o Luan, na posição dele também não dá não. E aí ele vem dar uma explicação que tira o jogador de beirada porque está passando demais, e a única coisa que o Apodi fez a vida inteira foi passar, e ele está ali para passar. E ele não pôs o meia porque estava congestionado, as linhas estavam congestionadas. Vai quebrar a linha como então, filho? E essa questão do treinamento, né, Kleber, que ele fala, Pasqueto, que vocês não estão assistindo o treinamento. Eu não vou afirmar 100%, mas eu queria ver um treinamento dele que ele termine o treino com 5 atacantes. Eu queria ver. Sem nenhum meia? Não faz isso. Não faz. Não faz. Ali ele foi pro desespero. Aí ele desorganizou. Quando a gente lembrou do Bolívar lá, o Evandro trabalhou no jogo. O Lopes vai lembrar bem ele contra o Ferroviário ano passado na Série C. Foi onde o Vila tomou a única goleada daquela Série C. Foi quando ele desorganizou a equipe. O Goiás não estava mal. Tomou o gol, continua organizado. A chance de você fazer, ela é grande. O Goiás estava bem na partida. Aí, pra mim, o que ele erra demais é isso. Agora só uma situação sobre a escalação do Goiás. O time que começa o jogo e a formação que vem começando. Eu não jogaria com 3 atacantes. Eu ficaria com 2 homens no meio campo. Porque senão o Goiás fica muito previsível. O Charles, ele jogou com 3 atacantes, mas 2 deles marcaram o primeiro tempo todinho lá atrás. Mas por quê? Porque pegaram um Náutico que propôs o jogo, que jogou melhor, que é entrosado. Se ele joga com 2 meia, ele tem a possibilidade maior de ter essa bola. O meio campo do Goiás, gente, a bola passa pelo campo. O meio campo do Goiás, ele não troca passes, não, é ligação direta. Mas o Goiás ligação mesmo, direta o tempo inteiro. Mesmo com os 3 atacantes, eu não achei o esquema errado. Eu não achei o esquema errado que ele começou. Até porque, na visão dele... jogou bola. Não, o esquema que eu falo, o 4-3-3. Com o Charlie tá falando de pôr 2 meias. Eu não achei. O Náutico também tava bem quebrado. O Náutico perdeu jogadores importantes. E o Goiás é 100% dentro de casa. O Goiás tem jogado... Não, posicionamento eu tô falando do esquema que o Charlie colocou aqui. Rapidinho aqui, ó. O Charlie tá me mostrando... tem torcedores protestando lá na Serrinha, do lado de fora. Você recebeu o vídeo, Charlie? É um bate-boca, pelo que eu tô vendo aqui. É aquele posto de açaí que fica na frente... A frente ali da... É uma área de convivência. Exato, ali na Serrinha. Ali. E aí é o Aleph Manga. É o Aleph Manga. Ele aqui. Foi pra... Deixa eu ver aqui, dá licença. É o Aleph Manga, viu? Ele devia estar saindo aí. E aí alguns jogadores... torcedores. Não dá pra ouvir o áudio. Não tem áudio. Então, assim, não dá pra saber aqui? se... Fechou, meu filho. Não dá pra saber se... deixa eu olhar aqui. Se ele tá batendo boca. Mas, assim, pelos gestos... Né, os jogadores os torcedores realmente devem estar ali cobrando. É o Manga, né? É o Manga. E ele foi lá pra grade. E ele argumentando. Exatamente. Ele foi conversar ou discutir com os torcedores. Gente, mas agora lá, sim, né? Tá escrito aqui o capítulo mas só questão, pro Manga, porque o Evandro motivo. falou dele. Mas completa aí, Tim. Não, só então pra completar, depois a gente falar desse assunto, a questão do esquema no 4-3-3, pra mim não foi errado o início. O Goiás não conseguiu jogar. Aí entra dentro do que o Kleber tá falando. O jeito que começou ali, forçando jogada, errando demais. Até porque no início do segundo tempo ele manteve os 4, o mesmo time, e o time melhorou. O time cresceu. A maneira que o do primeiro tempo é que não deu certo. Pois é, Carlos Eduardo, aí é que eu falo, pra que começar errado e ter que consertar no intervalo? Por que não começou certo e não precisava consertar no intervalo? Sim, aí é o erro dele, mas não era a questão do 4-3-3. O Charlie queria o 4-4-2. Pois não. Pois não, Vandinho. Eu só tô questionando, porque o Tim falou uma coisa correta, né? O Goiás fez a 5ª partida dele na Serrinha, ganhou 4 com esses atacantes aí. Quer dizer, hoje é que tá errado? Mas pegou, pela primeira vez, um time organizado. Pegou o Vasco. Também o CRB tá no G4 aqui. Pegou o Vasco lá atrás, mas foi um jogo atípico. Mas o Avaí também é um time de qualidade, um time de mal. tradição.
Então, o time assim, tá na metade da tabela. mas só que esses jogos, aí eu aceito a discussão, é que nesses jogos ainda houve questionamento. Mesmo no Avaí, o Goiás ganhou de 3, ainda houve questionamentos, porque o Tadeu fez 4 grandes defesas. Então, quer dizer, o Goiás... mas para marcar muitos gols, você se expõe, para ganhar, você se expõe. Tudo bem, mas aceita pelo menos a discussão, né? De que houve, da parte do adversário, muita produção também. O que eu questiono no Goiás é o fato de o time ter dificuldades para jogar. Ele tem dificuldade para tabelar, não tem jogadas ensaiadas, o entrosamento no 10º jogo ainda é pífio, é muito abaixo do que pode. São essas coisas que eu faço, diante do Vasco, diante do CRB, diante do Náutico. Agora, a dificuldade que o Goiás enfrentou hoje talvez tenha sido menor do que foi contra o Vasco. Contra o Vasco teve um jogador a menos, desde os 5 minutos do primeiro tempo. E o Goiás teve enormes dificuldades. Hoje, no segundo tempo, em determinados momentos, o Goiás amassou o Náutico. E contra o Vasco, em nenhum momento isso aconteceu. Quer sua empresa cada vez mais jovem? Contrate um aprendiz que traz inovação para sua empresa. Contrate com a Renapse, atuante em programas de inclusão social. Renapse 3219-4700, renapse.org.br. A galera tá no pé do manga, Vandinho, você falou, são 10 jogos com a camisa do Goiás e o vídeo tá nas redes sociais já, ele batendo boca com torcedores do Goiás na saída do campo lá na Serrinha. Nós temos o vídeo aqui também, né, Charlie? Do Manga no nosso YouTube? Não, né? Não. Tá, mas 10 jogos do Manga e ele não deu ar da graça. Já tem gente falando que a versão número 2 do Marcelo Carioca. É pra isso tudo, Evandro? Não, talvez nem tanto, né? Mas também achei assim, muito exagero, muita propaganda em cima do grande artilheiro do Campeonato Carioca. E vem aquilo que eu falei, ninguém despertou interesse nele lá no Rio de Janeiro. Mas tudo bem, eu acho que ele é um pouco, né, tem pouco juízo, porque no dia que ele saiu naquela briga com o técnico, com o Pintado, ele demonstrou que ele é esquentado, né? Agora, esses dias que teve uma confusão aí, depois de um jogo, né? Foi contra o Vasco aqui, acabou o jogo, tá lá aquele povo brigando lá, quando acabou a confusão, tá ele lá discutindo, batendo no braço de um funcionário do Goiás que tentava tirá-lo da confusão. Então parece que ele não é muito regulado mentalmente, não estou falando que ele é louco, né? Mas parece que ele tem algumas atitudes assim, fora do normal para um atleta de futebol. Agora, regulado ou não, tá devendo, né? A família dele já tá em Goiânia. A diretoria do Goiás pediu pra família vir pra Goiânia. Ih, de novo essa história? Tipo Aquela Léo situação Senna? Tipo Léo Senna. Ah, não. Não, mas eu acho que às vezes, Pasqueto, é a estratégia necessária. Às vezes é a estratégia que está ao alcance do clube. O clube certamente conversa, coloca psicólogo para conversar, né? O diretor conversa, pega um jogador mais experiente, aconselha, se não dá certo, traz a família. E nós temos a obrigação de explicar aqui pro ouvinte como é que essa coisa funciona. Se é o caso igual do Léo Senna, o Léo Senna tava sozinho aqui, tava destruindo Goiânia. Aí o Ailê ligou, e era um menino, né, Pasqueto? Cai pra cá, pra ele ficar em casa. Então a gente deduz... Ele até brincou com a gente aqui um dia, o Léo Senna falou, não, agora tem toque de recolher. 10h30 eu tenho que estar em casa. Então quer dizer que o Manga, ele tá dormindo pouco. Não, assim, eu não sei se esse é o motivo. Ó o Tim dando eu não uma sei olhada. se esse é o motivo, se é noite, se é... Pra mim, acho que é mais falta de foco, né? E aí foi chamado os meus familiares pra estarem próximos. Cara, eu acho isso o fim do mundo. Nós estamos falando de um homem... Com mais de de um 25 homem anos. que em 25 Pois anos... o Léo Senna era um que menino. ganha pelo menos 60, 70 mil reais por mês. Ô, Kleber, Lopes, falando Não, sério, mas aí, Lopes, eu acho o fim do mundo. Esse Tim aqui já me contou uma história do dia que ele negou um convite lá em Porto Alegre, que podia ter acabado com a carreira dele. E aí os caras que saíram se ferraram no acidente de trânsito lá, deu até morte. Pô, ô Lopes. O cara tem que saber o que é certo e o que é errado. São 25, Ele não é menino. 26 anos, não, Lopes. mas você aí tem que o convocar clube a família. fez um investimento. Não. Aí o clube fez um investimento. Ah, Aí peraí, tá salvando o investimento, peraí. Do Léo Peraí, Senna, eu compreendo O clube fez um plenamente. investimento e o clube quer recuperar esse investimento não só na parte financeira, mas na parte Eu técnica. entendo o lado do clube, eu não tô discordando do clube, não. Eu acho um absurdo da o parte jogador do não Manga. deveria ter esse problema, mas ele tem. Olha. Ele já mostrou que ele tem um parafuso a menos.
E aí a diretoria, sem dar conta de colocar, um ser humano não se coloca um parafuso, é apenas uma expressão, vai socorrer com o que pode, que é com essa assistência familiar, assistência psicológica. Então, essa é a parte. Todo mundo fosse igual o Messi, jogasse o tanto que o Messi joga e não dá trabalho, seria ótimo. Não é isso. Você mesmo fala assim, o clube é um repassador de dinheiro para jogador. Então o clube, ele tem que ter mais critério na hora de fazer esse tal investimento, né? E mostrar para quem é de direito, no caso para a torcida, com quem ele está mexendo. Porque senão essa história do clube repassador de dinheiro não vai acabar nunca, enquanto tiver gente assim. Pois é, mas o que tem que acontecer é essa seleção. Não foi feita a seleção. O que o Goiás fez? O Goiás anunciou. Se quem lembrar da entrevista do Paulo Rogério, falou assim: nós contratamos funcionários tais e tais para tais regiões e nós queremos trazer os destaques de São Paulo, destaque do Rio, destaque mas não sei da onde, e isso foi feito. Só que os artilheiros desses campeonatos são o Mezenga, que todo mundo conhece, nós já conhecemos aqui, porque ele jogou no Vila Nova, e é o Aleph Manga, que com 26 anos veio aparecer agora. Mas a diretoria do Goiás fez o que tinha prometido, contratar os destaques desses lugares. Vieram simplesmente os artilheiros dos campeonatos carioca e paulista, que tá certo, a diretoria deveria ter feito isso mesmo, mas não investigou tanto para saber quem é Mezenga e quem é Manga. Está se vendo como é que é o Manga? Vai mandar ele embora? Vai afastar? Não, vai tentar salvar o investimento que foi feito, para ver se ele ajuda tecnicamente e salva também o investimento financeiro. Mas justamente o mesmo detalhe da empolgação de alguns torcedores do Vila Nova com o artilheiro do campeonato do Rio Grande do Norte. Em lá do Globo, Cleiton, não é? E esses times do Nordeste que ficam de olho sempre nos grandes, nas grandes revelações do futebol do Nordeste, ninguém atentou para o detalhe, quer dizer, ele veio aqui para o Vila Nova. Será que realmente é tudo aquilo que foi no Globo? Então, talvez falte uma pesquisa mais apurada na hora de contratar. Nem estou questionando o problema, estou só dando como exemplo do Vila, porque eu sei que o Vila não tem mesmo a situação financeira que lhe permita contratar algo melhor, né? Então, está trazendo dessa forma. Mas o Goiás, que já tem uma história muito maior em termos de campeonato, de Série A, de tudo, poderia ter uma análise melhor de quem ele está contratando. Não apenas e tão somente, aliás, não é a primeira vez que o Goiás contrata, empolgado por uma ou outra atuação de um jogador. O Ivan é um exemplo disso. Gols de falta lá contra o Grêmio, campeonato do Rio Grande do Sul, veio correndo. O homem é uma bomba lá de Caxias. E realmente foi, uma bomba. Justamente disso, em cima do que o Lopes falou, para mim a diretoria também não errou, não. Em contratar o Manga, contratar o Mezenga, trouxe artilheiros do Campeonato Paulista, artilheiros do Campeonato Carioca. Nesse momento o que tem que fazer, porque jogadores tem que ser profissional. Hoje não. Tem que ser profissional. Ele recebe do clube, ele é funcionário do clube. Ele sabe o que é certo e o que é errado, até porque não é menino. Ele tem um contrato com o clube. Tem um contrato com o clube e ele tem que saber o seguinte, que daqui a pouco vence o contrato dele, ele tem que pensar, e ele falou isso quando ele chegou, que ele não quer ir para um time maior. Para ele ir para um time maior, ele tem que jogar bem aqui, porque senão ele vai voltar para um time pequeno. Então ele tem que ser profissional. E agora é a hora, como a diretoria cobra muito, como cobrou do Pintado e não tá errado, tá certo, é sentar com ele ali. Você não é menino mais. Se ele estiver fazendo alguma coisa que está atrapalhando o futebol dele no dia a dia, no treinamento, no jogo, ele tem que ser cobrado por isso e punido por isso se ele estiver fazendo. Aí cai no raciocínio do Wendel Pasquetto, o cara que tem 26 anos. Não é menino. Léo Senna era um menino, final de adolescência, um baita de um potencial para jogar futebol e estava complicado. Aí chama o papai e a mamãe e manda por ordem na casa, certo? Um menino, adolescente, é natural que faça isso. Agora, com um profissional de 26 anos que veio para jogar num time grande, eu também acho que isso é papel do diretor de futebol. Arley, vai lá, conversa com esse rapaz e explica a cartilha para ele. Reza o beabá. Se ficar passando a mão na cabeça demais, bom, deixa pra lá. Não, mas aí o Virley usou um exemplo aqui. Citou o Alex Dias, Fernandão, Aloysio. Virley,
são esses mesmo. Esse aí. Mas só dentro disso que o Virley falou. Tem os que dão conta, por isso que eles eram assim. E por isso que você lembra, porque eles são a nata da felicidade do ataque do Goiás. Mas justamente, jogador de futebol... Tem cara que não dá conta, e o Manga é um desses, por isso que ele tava lá no Voltaço, aí. Se ele tá resolvendo dentro de campo, Pasqueta, o torcedor não importa de ver ele na rua. Aí esse era bom pra caramba, tá doido? Resolviam. Alguém encheu o saco do Robson algum dia? Porque quando não estiver resolvendo, eles não saem. Quando eles estiverem numa fase ruim, eles não vão aprontar. Isso tem que saber ser inteligente até nisso. Porque dentro de campo saber ele tá a hora resolvendo, que vai sair, né? Saber a hora de sair, saber o momento. Vai ter um jogo agora, jogou hoje, joga terça-feira, não vai aprontar. Segura a onda, né, Tim? Olha aqui, o Rafael Campos tá aqui. Um abraço para ele no nosso YouTube Sagres TV. O Fábio Alves faz aqui uma observação. Esse elenco vai dar show quando mudarem o treinador. Olha, o Geraldo Magela tá aqui com a gente também. Vai amargar na Série B de novo. Gabriel Soares, Náutico minha alegria. E o Márcio tá aqui. Arlen nunca soube contratar e o Goiás traz ele de novo pra diretoria. 00:25, aquela parada rápida e daqui a pouco a gente volta com mais, galera. Sagres 730. Futebol Sagres. Center Pisos, o shopping dos pisos e dos porcelanatos em Goiás. Com mais de 500 modelos, a Center Pisos possui a maior variedade em pisos e porcelanatos. A Center Pisos é a principal referência goiana no acabamento de sua obra. Center Pisos, o shopping dos pisos e dos porcelanatos em Goiás. Pensou em pisos e porcelanatos, pensou Center Pisos. Quem estuda no TEL sabe que aqui tem professores que fazem a diferença, o melhor material didático e uma super estrutura. Quem estuda no TEL sabe que aqui a gente se prepara para desafios de vida, não só para o próximo vestibular. Vem para o TEL você também. Quem estuda no TEL sabe. Matrículas abertas. 3924-3344. Colégio TEL. No futuro, todos os colégios serão assim. O colchão massageador Ginsei Saúde M7 proporciona vários benefícios ao seu corpo, utilizando a vibroterapia. Melhora a circulação, ativa o metabolismo, melhora a respiração celular, alivia as tensões musculares, diminui o estresse e ativa a corrente linfática, evitando a formação de acúmulo de gordura. O colchão massageador Ginsei Saúde M7 é ativado por controle remoto e a vibroterapia é reconhecida pelo Conselho Regional de Fisioterapia. Ligue agora, nossos vendedores são especialistas, estão prontos para atender você. 62-3991-5985 ou acesse o Instagram, @Ginsei Saúde. Faça o seu salário, seja representante da Emanuela Moda Íntima. Com fabricação própria e envio para todo o Brasil, a Emanuela Moda Íntima já é uma referência goiana na confecção. Toda segunda-feira você confere coleção nova pelo aplicativo da Emanuela. Produtos qualificados. Valorize o seu segredo com a Emanuela Moda Íntima. A Imperial Ferramentas distribui uma linha completa de equipamentos de segurança e proteção no trabalho, suprimentos industriais e de serviços. São mais de 40 mil itens dos mais diversos segmentos. Imperial Ferramentas, buscando alternativas e soluções. Lojas na Avenida Anhanguera, na Vila Moraes, e Avenida Pedro Ludovico, no Parque Industrial. Televendas 3269-1199. Tá na sua mesa, no seu paladar. É Marajoara, o melhor sabor que há. Botou Marajoara na mesa, com certeza. Acertou na qualidade, nutriu a família com riqueza. De cada produto cuidamos, o que há de melhor embalamos. O leite que confiamos, tradição de 30 anos. Pra fazer bonito e deixar o seu jogo mais emocionante. Futebol Sagres. Sagres. 00:28. O Goiás perdeu para o Náutico por 1-0. E eu quero aqui, pelo menos por hora, matar esse assunto do Manga. A cena tá nas redes sociais, ele foi bater boca com o torcedor. Evandro, lá na Serrinha agora. Azedou a relação, porque lá atrás ele teve aquele pepino.
Eu achei até que dava para relevar, mas teve torcedor que não gostou lá na apresentação, de ir pra um time grande, a Lacidão, né? Aí já não joga bem e hoje bate boca com o torcedor. O Charlie traz a informação de que a família teve que ser convocada para segurar o rapaz, deixá-lo em casa. Tá azedando a relação, Evandro Gomes? Tá, porque no momento que ele parte para a discussão com um grupo de torcedores, ele vai piorando a situação dele em relação a ser ou não ser um jogador importante para o clube. Na medida que ele não faz os gols também, piora ainda mais a relação. Por quê? Que os torcedores já estão cobrando dele? Pela falta de gols, né? São 10 jogos aí, 1 gol apenas no Campeonato Brasileiro. Muito pouco para o tamanho da fama que ele trouxe lá de Volta Redonda. Perial Ferramentas completa 24 anos e trabalha diariamente para sempre oferecer o melhor. Como equipe de vendas voltada para otimizar o seu tempo. Imperial Ferramentas, Avenida Anhanguera, Parque Oeste, 3269-1100. Eu disse aqui agora há pouco, pra mim, na minha opinião, assim, acompanhando desde pequeno o que é o Goiás, o que eu já vi o Goiás fazendo nacionalmente. É um absurdo o Goiás ter 16 pontos e o Náutico ter 24 numa Série B. Ponto. É um absurdo. Essa diretoria pegou um Goiás com muitos problemas financeiros, né? Resolveu boa parte deles, né? Tá colocando as finanças nos trilhos, né? Teve muitas situações que o Marcelo Almeida não pôde receber lá. O Marcelo deixou muitas contas, mas deixou a receber também, né? Nelcena, o Michael, né? Vira e mexe, o Goiás tem o mecanismo da solidariedade. Fato é que, assim, a diretoria tem mais recursos do que muitos clubes, inclusive o Náutico. Então, assim, o normal seria o Goiás líder da Série B, o Goiás bem na frente do Náutico. Isso é o normal, não está acontecendo. Teve esse episódio do Manga, lá atrás a gente pode citar o episódio desse mal-estar com o Pintado, mas não é hora para desespero. Teve o mal-estar com o Pintado também lá no Mineirão, né, que eu me esqueci. Não pode, assim, o Goiás ele não pode entrar em parafuso agora. Não pode entrar em desespero. Porque o entrar em desespero, em parafuso agora, significa talvez 2, 3, 4 rodadas para depois voltar para os trilhos. E isso pode ser decisivo. Isso pode ser decisivo para uma situação mais adiante na pontuação, né? Então, assim, o Goiás ele tem que estancar esse tipo de coisa. Ele tem que estancar esse tipo de coisa, né? Arley, Paulo Rogério, demais dirigentes, Edminho, para que a situação seja resolvida. Né? A diretoria do Goiás, ela precisa detectar onde é o problema. Sim. Eu particularmente, elogiei e vejo o elenco do Goiás, não vejo o elenco do Goiás ruim, não. Não. Pra mim, o elenco do Goiás é um bom elenco pra Série B, é time que tem condições de fazer um time aí pra subir. Com esse elenco que tem. Pra mim, a diretoria acertou na maioria das contratações. Agora, tem que detectar onde está acontecendo o problema. Por que não consegue evoluir? Por que o Goiás de um jogo pro outro não cresce? Era pra estar essa questão do entrosamento. Já são 10 jogos. Cada jogo já era pra estar melhorando, era pra estar evoluindo de um jogo para outro. E a gente não tá vendo. A gente tá vendo um Goiás muito irregular nas partidas. Joga bem um tempo, joga mal outro, alterna os bons e maus momentos demais na partida, não tem uma regularidade. E esse crescimento de um jogo para outro que a gente não tá vendo. O colchão massageador Ginsei Saúde M7 utiliza a vibroterapia e proporciona vários benefícios para o seu corpo. Ligue agora e fale com um dos nossos representantes. 6239915985 39915985. Ginsei Saúde M7. Saúde tem quem dorme bem. Acesse o Instagram @Ginsei Saúde. Lopes, alguém que tenha desequilibrado no jogo hoje? Não, ninguém. Porque quando o time é irregular, assim, é muito difícil, né? O time tá perdido ainda, sem rumo, sem esquema, sem tática. Então tá muito assim na base do esforço. Então, assim, é muito difícil você encontrar
um destaque, né? Porque você tinha o Tadeu nas grandes defesas. Hoje ele nem tanto, não fez grandes defesas. Fez uma extraordinária no primeiro tempo, num chute do Jean Carlos, e basicamente isso, né? Depois tomou uma bola na trave, esse gol. Então, assim, a gente não teve um grande destaque individual do Goiás, não. O Belmonte começou um segundo tempo bom, mas também, como observou o André Rodrigues, acabou ele mesmo desperdiçando as oportunidades. Ele criava, entrava na área, mas não conseguia concluir, nem com assistência e nem para o gol. Então ficou assim, sem um grande destaque no time esmeraldino. Alguém que tem... Aí, Pasqueto, Oi, Evandro. No momento que fala que precisa estancar os problemas lá, isso tem que começar pelo presidente do clube. E na realidade foi incendiar a situação com aquela cobrança pública que fez do treinador. Ora, se o treinador é importante para o clube, quem tem que fazer a defesa dele é a diretoria. É o vice de futebol, é o presidente do clube chegar, se manifestar. Agora, ficar em rede social criticando publicamente o trabalho do treinador não está contribuindo para nada. Muito pelo contrário, está atrapalhando a situação lá no clube. E a gente tem que lembrar isso sempre, né Kleber? Assim, o ouvinte, o nosso internauta aqui, que por algum momento ouviu questionar a continuidade do Pintado, isso foi baseado no que o presidente postou. Até o Charlie depois teve uma conversa com ele. No primeiro momento, o cara vê aquilo lá, vou tomar providências. Pô, vai acontecer alguma coisa. Ameaçando pela rede, né? Não é? Não fomos nós que criamos algum tipo de mal-estar, porque tem o torcedor de dirigente hoje em dia que acha que tudo é culpa da imprensa, e não é. Foi ele, a primeira reação foi do presidente do Goiás com um post lá, falando, tomarei providências. Não gostei de nada ontem. Se naquele dia ele não gostou, imagino que hoje também ele não tenha gostado. Pois é, mas né? Vamos aqui analisar juntos, Wendel, com toda a vivência que você tem, Charlie, Tim, Evandro, Lopes, Tadeu, Apodi, David, Reinaldo, aí tá chegando o Arthur, mas a gente tava jogando... Discretíssimo, né? Discretíssimo. Vinha jogando o Hugo. Aí você tem no meio campo o Breno, você tem o Caio Vinícius, você tem o Elvis, você tem o Aleph Manga, você tem o Dadá Belmonte, você tem agora chegou o Nicolas, você tem o Bruno Mezenga. Esse elenco não é um elenco para um time subir da B para A, não? Eu acho que dá para render mais, sinceramente. É isso que eu venho falando e às vezes sou contestado pelos próprios torcedores do Goiás. O Lopes é muito exigente. Eu acho que esse elenco, ele não é extraordinário, não é. Mas é um elenco que o Kleber, a pergunta dele é, não dá para brigar pro acesso? Dá para brigar, sim, senhor. O Goiás tá brigando aí. Não, Charlie, mas calma aí. Charlie, eu vou fazer uma outra pergunta agora. O Goiás tá brigando, o Goiás ele... Só o Lopes. Hoje todos os... O Goiás na rodada passada, ele era G4 aí. Eu vou esperar o Lopes fechar. É a primeira vez que ele sai do G4. Mas o futebol do Goiás pode ser melhor. Com esse elenco dá para tirar um futebol mais convincente, dá para ver tática, dá para ver esquema de jogo, dá para ver entrosamento, coisa que eu não estou vendo no elenco. E eu vou fazer 3 perguntas para você, Charlie, agora. Só antes, eu não gosto de usar muleta, não gosto muito de usar muleta. Eu também não. Mas vou fazer uma observação. O elenco do Vasco, ele é muito melhor do que o elenco do Goiás. Mas muito melhor. Ele tem a mesma pontuação do Goiás. Em momento algum, o Vasco esteve em G4. E o Goiás tem os mesmos problemas que o Vasco tem fora de campo? Não, o Vasco tá de salário em dia. Pois é, então salário vamos em dia, lá. Tudo em dia. Tá, você viu funcionários. Os 2 atacantes então, assim como lá, falta gente para melhorar o serviço? O elenco pode render mais, o técnico pode render mais, o trabalho do Marcelo Cabo é ruim no Vasco até agora. Então é a mesma coisa. Então lá e aqui, são trabalhos equivalentes que podem ser melhores. É isso. Pode melhorar. Nós estamos falando sobre isso, Charlie. Pois é, mas o que eu tô falando assim, Charlie, o Goiás, o que eu tô tentando, eu tô indo na contramão de vocês, o Goiás, ele está brigando pelo acesso. O técnico do Goiás hoje colocou os 2 atacantes dele no primeiro tempo para marcar a saída de bola do time adversário lá atrás. Errou, como num determinado momento o técnico do Curitiba vai errar, o Hélio vai errar, o do Sampaio correr. O fato é que o Goiás, ele está brigando
acesso. Você está satisfeito com o rendimento tático-técnico do Goiás? Pode render mais. Você conhece uma jogada ensaiada Mas isso não do Goiás? significa... Eu tô falando uma, não me conta 3 não, 4, Kleber, 5, isso não significa o Goiás precisando ter mais jogada ensaiada, precisando ter melhor rendimento, isso não significa que ele não está brigando pelo acesso. Ele estava no G4 na rodada passada. Ok, é consistente pra continuar brigando, então? É consistente, você acha? É por conta da competição. O que eu tô querendo falar é quando fala assim, o Goiás tem um time bom? Não, o Goiás não tem um time bom. Ah, não, Charlie. Não. Pra Série B, esse time do Goiás não é bom. Tô te falando assim, tô falando um time bom. O time do Goiás é bom. Agora você mudou. O time é bom. Agora você mudou a situação. Pra Série B, ok. Pra Série Goiás B. é bom. Quando eu falo time bom, é um time bom, jogadores bons. O Goiás é um time com muitas limitações, gente. Não, o Goiás Charlie. foi buscar um jogador no Volta Redonda, um jogador na Ferroviária, um jogador que estava no Brasil de Pelotas, um jogador que estava na Ponte Preta, um Mas jogador que caiu com o Oeste, um jogador que estava no... 2 jogadores que estavam na segunda divisão do Campeonato Paulista. Resolvendo onde né? estavam, por isso foram Mas buscados. resolver na Série A2 do Campeonato Paulista, Kleber? E os que estavam resolvendo do campeonato na divisão especial do Paulista e do Carioca? Mas qual deles que resolveu assim? O Aleph Mang e o Bruno Mezenga. O Volta Redonda resolveu o quê a vida lá no Campeonato Carioca? O tanto de gol que esse rapaz fez lá. Não, Charlie. O time do Goiás tem limitações, mas ele é competitivo numa Série B que tem times ruins. Em 10 rodadas. O time do Náutico é um time ruim. O time do Sampaio Corrêa é um time ruim. O time do CRB é ruim. São todos times ruins. O time do Goiás é bom. Agora, em 10 rodadas, o time não tem uma forma combinada de cobrar um escanteio? Essa questão de brigar pelo acesso, pra mim, hoje ainda, tem pelo menos uns 14 times da Série B que estão brigando. E vão brigar. É muito cedo pra gente falar quem o Náutico despontou, mas ele não tá garantido ainda. Não tá, até porque o time dele é limitado. O time dele tá bem treinado. O time do Náutico tem a questão do entrosamento de muitos anos. É um time muito bem treinado, que tem jogadores individuais que podem resolver. O Jean Carlos está com um início de campeonato brasileiro muito bom na Série B. Esse Chiesa já mostrou em vários outros lugares que é bom jogador. Mas o Goiás também tem. É bom jogador. O Goiás também, para mim, tem bons jogadores. O elenco do Goiás é aquilo que a gente tá falando. Para mim, pode render muito mais do que rendeu agora. Agora, cabe à diretoria saber analisar aquela questão que ele falou. Onde está o problema? Se o treinador, se ele tem convicção que o treinador tem qualidade, beleza. Vai arriscar no treinador? Com o Reinaldo e o David Duarte lançando, o Goiás vai vencer? Mas aí é essa questão que nós estamos falando, aí já é um erro técnico. Pois isso que eu estou dizendo, aí que o Wendel cabe a Pasquetto diretoria falou analisar. agora mesmo. Se a diretoria analisar que o erro do Goiás não está rendendo mais, é principalmente do trabalho que não está sendo bem feito do treinador, troca. Troca. Ou a questão é individual. É um jogador que tá deixando a desejar, como a gente falou aqui do Aleph Manga, porque tá fazendo coisas que não deveria um profissional fazer. Tá se desgastando, tá fazendo outra coisa. Tem problema interno de jogador com jogador. É isso que eu tô falando. A diretoria tem que detectar o problema. Aí eu não tô querendo aqui falar, tem que mandar o Pintado embora. Não, se a diretoria tem convicção que o trabalho do Pintado é bom e que tem condição dele melhorar, ok, segura o Pintado, mas vai detectar o problema. Eu não acho o trabalho do Pintado bom. O time... Eu também não gosto do trabalho dele, principalmente que a gente sempre fala. Pra mim, ele erra demais no segundo tempo, na hora de fazer as alterações, escolhas, a leitura de jogo. Eu tenho que tirar o Dadá Belmonte que tá cansado. Aí quem eu ponho? Aí vem aquela insegurança. Outra coisa, poxa, o time, quando o Elvis está em campo, aí ele tem uma bola parada pela qualidade do Elvis, boa. Se o Elvis não está em campo, Pasquetto, ele não tem ninguém para cobrar o escanteio. Cada hora é um que cobra. E cada hora a bola vai num lugar. Não tem quem faz a primeira trave, quem faz a jogada de meio, quem entra nas costas do lateral, nada disso. Isso é elementar, meu amigo. Aí, o time vai ganhar, o time vai construir jogadas, Charlie, com o David Duarte fazendo lançamento? Não. GA Brasil Cestas de Alimentos, o melhor em cestas básicas. Sua empresa pode fazer uma grande jogada doando para seu colaborador uma cesta da GA Brasil. Faça já o seu pedido pelo telefone
3594-5004 ou pelo site cestasgeabrasil.com.br. GA Brasil, cestas de alimentos, alimentando com amor. Professor Hélio, hein, Evandro? Tá invicto. 7 vitórias e 3 empates. Que trabalho do Hélio no Náutico. Pois é, Hélio dos Anjos, Guilherme dos Anjos, Robson Gomes, pessoal conhecido aqui principalmente na Serrinha, né? Mas merece, ele faz um trabalho muito bom, bem organizado o time dele, conhece bem, arrumou o time, vai perdendo jogador, vai colocando outros e o Náutico está aí, conseguindo vitórias. Pelo que eu vi desse time do Náutico, já vi outros jogos aí do campeonato da Série B, mesmo com 10 rodadas, faltando 28 ainda, mas eu acho que o Náutico caminha assim mais a passos largos para chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, até porque não vejo ninguém excepcionalmente melhor que o time do Náutico. E hoje perdeu um monte de jogadores pro jogo, hein, Lopes? E fez um jogo bom. Como gosta de falar o Hélio, o tal do jogo forte, né? Fez o Náutico hoje contra o Goiás. Teve muita posse de bola, né? Foi um time contundente, como fala o Hélio. Time que tomou o mando de campo do Goiás no primeiro tempo, né? Quem viu o jogo, e o Beto Pedreiro é muito crítico, né? Falou assim, me esclarece aqui porque eu cheguei agora, em cima da hora, e não acompanhei a tabela direito. Esse jogo é nos aflitos ou na Serrinha? Então parecia assim que estava jogando nos aflitos, jogando em casa, tranquilo, foi um jogo muito bom. No segundo tempo ele tomou umas esfregas boas, foi aquela trocação que chama no boxe, né? Toma lá, dá cá. Foi um jogo mais parelho, mais disputado, com boas chances dos dois lados, e aí foi feliz o Náutico com a finalização que foi completada por gol. Do Goiás teve grandes oportunidades, né? Uma inclusive sem goleiro, que o Camutanga tira em cima da linha, teve uma grande defesa do Jefferson e outras bolas perdidas, mas aí valeu pela competência. Então o Hélio tá de parabéns, faz um grande trabalho, o trabalho está muito adiantado, né? 24 pontos em 10 jogos, de 30 pontos, você ganha 24, é um aproveitamento espetacular. Parabéns, o Hélio. E nós temos aqui um trechinho da coletiva do homem, do Hélio dos Anjos, que analisou essa vitória sobre o Goiás hoje por 1-0. Vamos ouvi-lo. A gente sabe da dificuldade que é esse campeonato, nós fizemos um grande jogo. As pessoas têm que entender que nas últimas 24 horas nós tivemos N problemas que nós não queríamos que acontecesse. A saída do Wagner dentro de um treino já para ir embora, o problema do Alex, o problema hoje do Chiesa. Mas esse grupo tem uma coisa muito positiva, esse grupo não gosta de perder. E nós superamos em cima de um grande jogo, competitivo, contra um adversário que tem outras características dos demais, e a gente suportou bem, fez o gol na hora certa. O suporte de jogo, mais uma vez, dos jogadores foi sensacional. Professor, boa noite. Natália Freitas, da Rádio Sagres. Parabéns pela vitória. Antes do campeonato, o senhor destacava o Goiás como um dos times postulantes ao acesso. Hoje, depois de ter visto de perto o time esmeraldino, de ter enfrentado e vencido o Goiás, o senhor continua com a mesma opinião de que o Goiás é um dos postulantes ao acesso? Continuo sim. Continuo colocando o Goiás como um dos postulantes. O Goiás tem estrutura, o Goiás tem elenco, o Goiás tem trabalho, o Goiás é sempre forte. Numa disputa como essa desponta. Eu falei que nós teríamos o jogo mais difícil da competição até agora e aconteceu. Nós tivemos que domar muito o jogo do Goiás para sair daqui vencedor. Eu coloco dessa forma. Mesmo, né? Muitas vezes aqui de dentro do próprio Goiás, no início da temporada, teve uma opinião de 10 equipes postulantes a título, não nos colocaram. E, naturalmente, antes de começar a competição, nós não estávamos oferecendo muito isso, não. Mas hoje a gente já está oferecendo. Eu coloco dessa forma. Tivemos um jogo dificílimo. O Goiás com uma característica diferente de todos os tempos. O Goiás hoje tem uma característica de jogo diferente de todos os tempos. Nós nunca vimos o Goiás com jogadores de força na frente, com 2 centroavantes, terminou o jogo com 3 centroavantes, né? Então, um jogo diferente. Mas eu coloco que o Goiás ainda é um dos postulantes a uma das 4 vagas. Ô Hélio,
Pedro Henrique Cheninho, da Rádio Band News FM. Parabéns pela vitória. É muito bom voltar a falar com você, um dos grandes técnicos da história do futebol goiano. Ô Hélio, você recentemente acabou declarando que o Goiás seria, até então, o maior desafio do Náutico na Série B. O primeiro tempo o Náutico teve um volume de jogo muito maior. No segundo tempo o Goiás teve, né, mais chances claras de ter até aberto o placar naquela oportunidade. O Náutico vence o jogo. O Goiás foi esse adversário que você imaginava? Criou toda essa dificuldade para o Náutico e fez valorizar ainda mais essa vitória de um líder e de uma sequência impressionante como é o seu time, Hélio? Boa noite, bom ouvi-lo. Olha, eu vi sim o adversário mais difícil. Primeiro, nós comandamos sim no primeiro tempo, com leveza, com passe, com boas penetrações, mas nem tanta profundidade nas jogadas, né? Pecamos um pouco nisso. Sabíamos que o Goiás poderia usufruir de um jogo de força no segundo tempo. Nós podíamos ter tomado o gol de contra-ataque, e nós não costumamos ter contra-ataque. O meu sistema defensivo corre muito pouco para trás. Nós instigamos o time a correr para frente, a compactar, a fazer uma marcação alta, e nós tivemos dificuldade. O Mezenga, o Manga, e depois saiu o Dadá, depois entrou o Nicolas, totalmente diferente do que nós enfrentamos. Eu vi um jogo dificílimo. Normalmente nós controlamos o jogo mais do que nós controlamos, principalmente no segundo tempo. Mas existe, acima de tudo, um trabalho. Nós passamos as outras 24 horas, apareceu só problemas, mas a solução é essa. Treinador de futebol, ele é pago para solucionar problemas, e nós procuramos foi solucionar e chegar forte aqui. O Goiás ainda é um postulante a uma das 4 vagas. Para mim foi o jogo mais difícil que nós enfrentamos, e a gente vai em busca, principalmente, de mais pontos fora de casa. Ele mandou um recado pro Pintado aí, naquela declaração do Pintado lá, na pergunta do André Rodrigues antes de começar o campeonato, quem eram os postulantes ao acesso, o Pintado colocou um monte de gente, inclusive o Operário, e não colocou o Náutico. Ele mandou um recado ali. Eu coloquei isso no Twitter no dia 28 de maio, antes da estreia, como você observou, do Goiás. E aí eu descrevi aqui, o técnico Pintado, na última entrevista coletiva antes da estreia na Série B, colocou o Goiás entre os favoritos para o acesso. Deixou o Vila Nova de fora e colocou outros candidatos: Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Vitória, Guarani, Ponte e Operário. Uma das pessoas que respondeu esse Twitter meu foi o Guilherme dos Anjos, o filho do Hélio. Ele colocou 2 olhinhos aqui e escreveu: só observa. Pois é. Outra coisa, Pasqueta, da entrevista dele, é que ele falou que o Goiás, e ele conhece profundamente o Goiás, está com uma característica totalmente diferente dos outros times. Totalmente. O que é o Goiás? O Goiás era um time que tinha... Vamos pegar aquele time do Túlio Maravilha. Você tinha o Niltinho de um lado, o Túlio enfiado. E às vezes o Aguinaldo fazendo um falso meia, um falso ponta esquerda. E aqueles volantes já conhecidos como Wallace, Reidner, Romeu. Depois você teve aquele time com o Fernandão, o Dil, o Aloysio, o Araújo. Então um time rápido, um time de transição rápida, de muito toque de bola. E agora essa ligação direta, a ligação ali, como disse o Kleber, dos zagueiros para os atacantes. E centroavantes pesados, né? Aí ele molha o gramado porque o Goiás é rápido, o Goiás é veloz. Pintado pediu para molhar o gramado porque o Goiás é rápido com Mezenga e com Manga. Então, assim, não dá para entender. E o Hélio percebeu isso muito bem. Então, é um time com características diferentes. Mas tem o Dadá Belmonte, que pode fazer o papel que já fez o Niltinho, que já fizeram outros jogadores, Dil, Araújo e tantos jogadores. Mas é muito pouco. Então, o Goiás perdeu a velocidade, não tem entrosamento e voltou a fazer aquele tempo lá do Tolói, a ligação direta. Ô Tim, e o Hélio dos Anjos, a entrevista dele, o que ele ressalta aí nesses minutos que ouvimos? O professor Hélio dos Anjos, sempre é bom ouvi-lo. Que tem um grande fã-clube aqui no Sistema Sagres. Né? Tem, mas o Hélio tem mostrado um grande trabalho aí, mostrou mais uma vez. E hoje, pela manhã, na hora do esporte, a gente comentou, hoje era dia da gente ver se o Náutico tinha um bom time ou se o Náutico tinha um bom elenco. O Náutico mostrou que tem um elenco com qualidade, fez uma grande partida. Difícil o segundo tempo,
ele enaltece aí, fala que até foi o jogo mais difícil que o Náutico teve até agora, ressalta os problemas, que ele teve muito problema. Jogador que viajou e não pôde ir pro jogo. O Náutico tem um time pior que o Goiás. O negócio Mas é que o Náutico tem um bem técnico. Treinado, tá muito bem treinado. A gente tem que enaltecer o trabalho do Hélio dos Anjos, não é à toa, e hoje ele mostrou isso. Hoje ele mostrou isso porque perde jogadores que viajaram não puderam ir pro jogo, e ele tem que mexer ali de última hora praticamente. Então mostrou realmente que tá muito bem treinado, que ele conhece muito bem o grupo. O Hélio com esse elenco do Goiás aí... Mas ele dá as cutucadas aí no Pintado. Não deu, Kleber? Deu. Ele deu uma cutucadinha. E eu vou falar, e sabe por que ele deu a cutucada? Porque o Pintado deu o espaço para levar o cutucão. E ele falou também da questão do trabalho do treinador, né? O treinador tá ali para corrigir os erros. Treinador, tá certo. Treinador está no time para quê? O que ele falou? Não é para resolver problemas, corrigir os erros. Pronto. Evandro, suas considerações finais, o que esperar do Goiás até quarta-feira? E eu tô esperando meu Guaraná Jesus, segunda-feira. Você ganhou. Quarta-feira vai pegar o CSA lá em Maceió, estreia do Ney Franco, Goiás, Evandro. Vou pedir pro pessoal lá de Porto Franco mandar pelo correio. Pro Charlinho não serve logo vai latinha chegar. não, viu? É porque eu ganhei Vasco e Sampaio Correia. Exatamente, é o Guaraná Jesus. Mas eu acho que nem tudo está perdido, não. Perdeu para o melhor time. Isso é normal. A gente já falava antes que o Goiás não ganharia todos os jogos dentro da Serrinha, mas daqui a pouco ele vai ganhar um jogo fora também. Ele não vai deixar de ganhar um jogo fora de casa. E o campeonato vai ser assim, ficando ali nessa parte entre 6, 5, até chegar no fim, na reta final, é que é interessante você pular entre os 4 lá. E eu acredito que até lá o time do Goiás estará preparado para tentar esse acesso à Série A. Valeu, Evandro. Quem estuda no TEL sabe que lá tem professores que fazem a diferença. O melhor material didático e uma super estrutura. Colégio TEL, quem estuda sabe. Matrículas abertas, 3924-3344. Colégio TEL, no futuro todos os colégios serão assim. Ô Kleber, serão dias inquietos até quarta-feira? Muito inquietos. E ó que o jogo é lá com o CSA, estreia do Ney Franco e o Goiás não ganha fora de casa. Dias inquietos e jogo decisivo contra o CSA. Pode ser que na quinta-feira o Goiás seja outro. Tudo vai depender da quarta. Então até quarta-feira dias inquietos, quinta-feira dia de decisão, dia de definição. Eu vou lembrar aqui um dos grandes mestres que eu tive o prazer de trabalhar, ser setorista do Atlético quando ele era treinador. Homero Dias Cavalheiro, que a Covid levou recentemente. Futebol é como dor de cabeça. Você tem que tomar o analgésico na hora que ela dói. 2 dias depois não resolve. Ô Tim, é isso aí até quarta, um cenário de decisão, né? Mas como o Pintado mesmo falou, Pasqueto, ele tá no futebol, ele veio para um time grande, ele tem que estar acostumado a trabalhar com pressão. E agora é corrigir os erros, e principalmente os erros que ele tem cometido. Procurar conversar mais com seus auxiliares ali, procurar ter um entendimento melhor, principalmente durante o jogo. É isso aí, Lopes. Quarta-feira o Goiás pega o CSA fora. Então, e nesse giro aí que o André trouxe de 3 partidas fora em 4, né? O Goiás vai ter que ganhar pelo menos 2 partidas. Se não ganhar, vai perder o contato aí com esse pelotão da frente, né? Primeira vez que sai do G4. Desde que começou o campeonato. É claro que ele teve um pouquinho e fora. É um povo ruim, ali. Lopes. Hã? CSA fora, Londrina em casa, Botafogo fora e Ponte Preta fora. É uma sequência boa. Eu não vejo isso aí como problema, não. Precisa de jogar direitinho, né? Achar um esquema, ter tática, entrosar esse time, dar confiança para esse time. Eu acho que se isso ocorrer, se o Pintado conseguir fazer esse trabalho, fazer a parte dele bem feita, né? Não ficar invocado com o treinamento, achar que o mais importante é o jogo. O jogo é 1000 vezes mais importante do que treino. Já dizia Neném Prancha, né? Treino é treino, jogo é jogo. Então é preciso que ele tenha esse entendimento de que treinar bem faz bom para escolher a escalação, mas para ganhar o jogo precisa jogar bem. Então é isso que eu espero do Pintado. Um grande abraço para você, para o Tim, para o Kleber Ferreira, para o Charles Pereira, para o meu amigo e irmão Evandro Gomes e para todo o nosso timaço, grande Wendel Pasquito. Valeu, Lopes, foi ótimo. Valeu, Tim, um abraço.
Valeu, Pasqueto, um grande abraço pra você, um abraço pro Charlie Pereira, pro meu padrinho Kleber Ferreira, pro mestre Evandro Gomes, meu amigo José Carlos Lopes Lopinho, pro Zezinho, pro Felipe, O Zezinho pro tá Virley. louco hoje, ele tá louco. Não, o Zezinho tá Mas tá o Charlie não dá incontrolável. paz pra ele, ué. Mas ele tá chateado, Hoje o ele Verdão tá perdeu, agoniado. ele não tá bem não. Hã? Fiquei junto lá na torcida até o final, o negócio que não deu certo. Basquete, você vê o drama que esse rapaz fez na hora que o Goiás tomou o gol? Ele é um ator. Ao lado do Zezinho? Ele Não, você não Ele acredita. é igual o pai do menino lá do... Olha, o Goiás, ele Esse vai é o ter... pintado, segundo o Virley. Eu não acredito que o Goiás vá tomar nenhum tipo de decisão agora. Eu acho que o Paulo Rogério também imagina a situação da mudança de técnico, a limitação da mudança de técnico, que pese agora, virou tudo acordo, né? Tudo, Isso é conversa pra boi dormir, tudo eles se acertam. Mas um tropeço, uma derrota para o CSA, né? Acho que aí fica muito difícil pelo conjunto da obra, pelo que a diretoria espera do trabalho. Mas até lá, eu acho que a diretoria tem que se esforçar para estancar qualquer tipo de crise, sabe? Evitar burburinho. Essa situação do Manga aí com o torcedor tem que já resolver o quanto antes, o que aconteceu, né? E olha, estancar a crise, porque senão, sabe, uma crise nesse momento do campeonato, repito, ela pode ser muito decisiva lá pra frente. Valeu, Kleber. Basquete, é junto dos bons que a gente fica melhor. Muito obrigado a todos vocês por estar ao meu lado. Eu me sinto muito à vontade, muito confortável trabalhando ao lado de todos vocês. Só vou lembrar um tweet aqui, para encerrar a minha participação. Eu não gostei de nada do que vi. Providências serão tomadas.